Bom dia, querido aluno. Seja bem-vindo ao vídeo explicativo de revisão do nosso curso de cuidador de idosos. Foram aí mais de 3 meses de aulas, de estudo, de pesquisa, trocando, compartilhando ideias, conhecimentos. Começamos presencialmente, todos juntos na sala de aula, depois precisamos nos distanciar devido à pandemia, mas mesmo cada um na sua casa, mesmo distantes, nós nunca perdemos o nosso vínculo, na verdade, nós nunca perdemos o nosso elo, continuamos juntos buscando o conhecimento. Eu daqui enviando para vocês materiais em PDF, um monte de links de vídeos, gravando vídeos explicativos para vocês. Vocês do outro lado aí, acredito eu, confio, acompanhando, assistindo os vídeos e a gente interagindo, né, aí pelo grupo, nosso grupo do WhatsApp. E nós estamos agora na reta final. Então hoje, videozinho explicativo de revisão. Nas próximas semanas nós vamos ter a avaliação, vamos ter a entrega do trabalho, que eu acredito também que vocês já estão elaborando, não é verdade? E logo, logo estaremos aí todos formados, todos como novos cuidadores de idosos, prontos para atender essa população que demanda um cuidado tão grande, que demanda um cuidado tão especial, que é a população idosa. Como eu digo sempre nos nossos encontros, e reforcei muito isso com vocês na nossa primeira aula, né? Qual a motivação, o que levou você a escolher essa profissão de cuidador de idosos, que é uma profissão tão pautada no amor, na responsabilidade, no carinho, no compromisso, na ética, tanto com a pessoa idosa, cuidada, quanto com a família, que confia em você. Nós trabalhamos tanto isso no início do nosso curso, toda a formação, toda a responsabilidade desse profissional, a atuação com ética. Passamos também lá pela questão dos direitos que a pessoa idosa hoje tem dentro do nosso país. Vimos pontos na Constituição Federal, vimos a grande vitória que foi a elaboração do Estatuto do Idoso e a missão que nós, como profissionais ligados diretamente à pessoa idosa, temos, que é de divulgar o Estatuto do Idoso, divulgar quais são esses direitos. Então, em relação ao Estatuto do Idoso, eu defendo, eu respeito os direitos da pessoa idosa, eu defendo esses direitos, mas eu preciso também educar as pessoas, eu preciso divulgar as informações. Nós viemos recentemente agora do Junho Violeta, né? Um mês de conscientização contra a violência com a pessoa idosa e de resgate do respeito e da dignidade para com essa população. E faz parte do resgate à dignidade, faz parte do resgate à liberdade e até mesmo utilizado como ferramenta contra a violência o Estatuto do Idoso. Então nós sabemos quais são os direitos fundamentais da pessoa idosa, nós conhecemos de que maneira esses direitos são violados, ou seja, de que, quais são os tipos de violência, né, que a pessoa idosa sofre. Não é só violência física, não é só violência financeira, não é só violência psicológica. Nós temos uma gama aí de maus tratos, de violação contra os direitos dessa pessoa idosa. Então, conhecer o Estatuto do Idoso, ter a nossa capacidade de observação, estar sempre atento e sempre que necessário denunciar nos canais específicos, como é o caso do Disque 100, que é o Disque Denúncia dos Direitos Humanos, ou mesmo procurar o CRAS ou uma delegacia, são pontos importantes, tá, pessoal? Nesse vídeo explicativo, eu não vou retomar ali todos os preceitos do Estatuto do Idoso, mas é importante que você leia novamente, tem na apostila de vocês, facilmente também vocês encontram na internet, tá? Vou enviar, na verdade, novamente o arquivo em PDF que traz o Estatuto do Idoso para vocês lerem. Para nós que somos cuidadores, conhecer o Estatuto do Idoso é essencial, é fundamental. Toda a sociedade deve conhecer o Estatuto,
mas para nós que trabalhamos diariamente, lidando diretamente com a pessoa idosa, torna-se imprescindível nós conhecermos esse estatuto, tá bom? Nós falamos também, pessoal, muito sobre o processo do envelhecimento. Existe também essa necessidade de nós termos a consciência de que o envelhecimento ele é uma coisa natural, ele faz parte do ciclo da vida. Inclusive, até se a gente retomar lá ao Estatuto do Idoso, nós percebemos que o primeiro direito fundamental, explícita lá no Estatuto do Idoso, é o direito à vida. E o que nós entendemos como direito à vida? O direito de cumprir o ciclo da vida, que se inicia lá no útero da mãezinha gestante e que se finda naturalmente na velhice. Hoje nós percebemos que com o passar do tempo, as melhorias nas condições sanitárias, avanços na área da medicina, tudo isso possibilita uma vida mais longa. Hoje nós falamos aqui no Brasil em uma expectativa de vida média em torno dos 75 anos. Mas com certeza você conhece alguém com muito mais idade que ainda tem uma saúde boa ou que consegue conviver com determinadas doenças, diabetes, hipertensão, mas que faz o seu tratamento, toma sua medicação, controla peso, utiliza uma dieta, né, mais saudável e assim consegue conviver com a doença, tá? Então, nós precisamos compreender que o envelhecimento ele faz parte da vida e eu preciso me preocupar desde já com a maneira em que o meu corpo envelhece, né? Nós sempre falamos sobre aquelas 3 esferas do envelhecimento, onde eu tenho o envelhecimento cronológico, o envelhecimento biológico e o envelhecimento psicológico, social, onde o envelhecimento cronológico, como nós vimos, ele é único para todo mundo, ele é igual para todo mundo. O envelhecimento cronológico ele diz respeito à idade. Então, o Brasil, por ser um país considerado em desenvolvimento, aqui nós consideramos a pessoa idosa a partir dos 60 anos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fez essa classificação em países considerados desenvolvidos, por conta da qualidade de vida e tudo mais, a pessoa é considerada idosa a partir dos 65 anos. Já em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, considera-se a partir dos 60 anos, tá? Então aqui no Brasil é considerado idoso de acordo com o envelhecimento cronológico, né, que diz respeito à idade, a partir dos 60 anos. Inclusive é o que nós percebemos no Estatuto do Idoso, né? Ele ampara então as pessoas a partir dos 60 anos, tá? A segunda dimensão do envelhecimento, que é o biológico, aí essa não é igual para todo mundo. Depende de uma carga genética, de uma hereditariedade, depende do estilo de vida que essa pessoa obteve ao longo da sua trajetória, né? Por isso nós percebemos muitas das vezes uma pessoa de 70 anos, muito ativa, com a sua cognição perfeita, com o seu sistema locomotor funcionando bem, então ela se movimenta, ela consegue fazer todas as suas atividades básicas de vida diária sozinha, ela consegue fazer as suas atividades instrumentais da vida diária sozinha também, ou seja, ela consegue cuidar da sua higiene, da sua alimentação, ir ao banco, participar ali de reuniões na sociedade, né, de eventos sociais, enquanto que uma outra pessoa da mesma idade, ou muitas das vezes até mais nova, ela não tem toda essa autonomia, ela não tem toda essa independência, tá? Porque o envelhecimento biológico diz respeito ao envelhecimento do nosso corpo biológico mesmo, dos nossos órgãos, do nosso organismo como um todo, dos nossos sistemas. Aí eu preciso me lembrar que o meu corpo ele é todinho composto por células, que essas células se agrupam, formam tecidos, que os tecidos formam órgãos, que esses órgãos, trabalhando juntos, formam um determinado sistema. Então eu tenho lá o sistema cardiovascular, formado pelo coração, veias, artérias, vasos capilares. Aí eu tenho lá o sistema digestório, formado pelo
pelo meu pâncreas, pelo meu intestino delgado, pelo meu intestino grosso. Aí eu tenho lá o sistema urinário, formado pelos rins, pela uretra, pela bexiga, né? Então os órgãos trabalham juntos formando um sistema. E dependendo então da minha alimentação, de atividades físicas, se eu fumo, se eu ingiro bebidas alcoólicas com grande frequência, se a minha alimentação é rica em açúcar ou rica em sal, isso pode então desencadear em mim algumas doenças que vão fazer com que o meu sistema biológico envelheça com mais rapidez. Um exemplo muito grande que nós percebemos nos dias de hoje é justamente a questão da hipertensão e da diabetes, que atinge um número muito grande de pessoas e que está intimamente ligada à alimentação e à atividade física. Então, hoje, se uma pessoa que tem por volta dos 30 anos não se preocupa em fazer atividades físicas, abusa do uso de açúcar, abusa do uso de sal, ela tem uma grande chance de, ao chegar no envelhecimento, chegar na terceira idade como um idoso diabético, como um idoso hipertenso. Aí já vem as complicações dessas doenças, né? E acaba então prejudicando ainda mais o seu envelhecimento, visto que nós temos o processo natural do envelhecimento, né, que na biologia nós chamamos de senescência, que é esse envelhecimento normal, natural. Eu digo natural porque todos os dias nós vamos envelhecendo um pouquinho, né? Você nota que a criança ela vai crescendo, então as células, né, elas vão aí se dividindo, se regenerando, o osso cresce, dali a pouco o nosso corpo começa a produzir hormônios, nós vamos caminhando para essa maturidade. A partir dos 30 anos, aí a gente já começa no nosso processo de envelhecimento, sabiam disso? A partir dos 30 anos, nós já vamos envelhecendo. A partir dos 40 anos, a gente já começa a perceber as primeiras alterações em alguns sentidos sensoriais do nosso corpo, alterações na visão, alterações na audição, né? E aí quando nós chegamos ali por volta dos 60 anos, nós vamos perdendo a nossa capacidade funcional. Se eu tive uma infância, uma juventude, uma fase adulta, onde eu sempre me preocupei com a minha saúde, eu vou ter uma velhice ativa, tá? Agora, se eu não tomei esses cuidados ou eu não tive condições de tomar esses cuidados, eu vou ter aí a minha independência comprometida nessa fase, tá bom? E a presença das doenças associadas ao envelhecimento traz aquela ideia da senilidade, né? Que é esse envelhecimento acompanhado por algumas doenças que provocam essa limitação, que afetam a qualidade de vida, que afetam a autonomia, que afetam a independência dessa pessoa idosa, tá bom? E não posso me esquecer também do envelhecimento psicológico social, que é como a pessoa se enxerga, a idade com que ela se enxerga e a maneira como ela interage na sociedade. Então eu posso me deparar com uma pessoa mais jovem que tem um pensamento que da sua identidade, ela se enxerga com mais idade, né? Uma pessoa de 50 anos que tem ali um estilo de vida, ela se enxerga com mais idade, com 80, um exemplo, mas eu também vou perceber aí, que eu até brinco, né? Eu chamo de as vovoguetes, os tiozões, né? Que às vezes são pessoas de 60 anos, 70 anos, que não conseguem se enxergar nessa idade. Algumas se sentem até ofendidas, né? Se você pergunta a idade, ou se você chama de senhor, ou se você chama de senhora, porque elas se enxergam com menos idade. E a gente vê toda a questão que o comportamento, né, é um comportamento, às vezes, quer frequentar lugares que normalmente são frequentados por pessoas jovens. Isso não é um problema, né? Mas que quer frequentar lugares frequentados normalmente por pessoas mais jovens, querem se vestir com roupas, vamos pegar o exemplo das mulheres, com roupas mais curtas, né? Que não aceitam a idade, então estão sempre naquela luta mesmo contra o envelhecimento, principalmente da pele e dos cabelos, então tá sempre pintando o cabelo,
aplicando botox, usando esses cremes rejuvenescedores, né? Quase não sabe a palavra. Então elas não se enxergam, elas não aceitam o processo do envelhecimento, né? Então, ou então elas deixam também de frequentar determinados lugares porque ela acha que ela já está muito velha para frequentar esse lugar ou para exercer esse tipo de atividade, tá? Então existe também aí essa face do envelhecimento que nós chamamos de envelhecimento psicológico, tá bom? Então assim, pessoal, o nosso corpo, ele funciona porque nós temos uma central dentro do nosso organismo, vamos dizer assim, né? Então, os nossos órgãos, eles funcionam internamente, o pulsar do meu coração, o meu pulmão que enche e esvazia o ar, o sangue que circula por todas as minhas veias pelo próprio movimento do coração, né? A questão de eu conseguir me locomover, os meus pensamentos, o meu raciocínio lógico. Então, todo o meu corpo, ele funciona porque, na realidade, existe aí uma conexão, existe uma ação conjunta de nervos e neurônios no meu organismo. E esses nervos e esses neurônios, eles são comandados aí pelo cérebro, tá? Então, o cérebro é essa peça-chave, é essa central dentro do nosso organismo. É a partir do cérebro que o nosso corpo recebe estímulos do meio externo e responde a esses estímulos, né? Então, é por conta das minhas terminações nervosas, por exemplo, que quando eu saio na rua, eu sinto um frio, né? Então a minha pele sente esse frio, manda esse comando para o meu cérebro. E aí, rapidamente, eu compreendo, eu entendo essa ideia, né? Eu tenho esse pensamento de pegar um casaco, ou então eu estou andando na rua e eu vejo ali um cachorro, né, com uma afeição feroz no meio da rua. O que acontece? Recebo ali um estímulo de perigo e eu me preparo para isso, né? O meu corpo se prepara para essa ação do perigo, né? Frente a isso. Então minha pressão vai subir, meus batimentos cardíacos, vou começar a pensar numa saída em relação a isso. Então o cérebro, ele é uma peça fundamental, tá, no nosso organismo. O meu cérebro, ele é composto por células nervosas, que são essas células que eu chamo de neurônios, tá? E com o processo do envelhecimento biológico, pessoal, uma das primeiras células que sofrem com esse processo do envelhecimento são os neurônios, são as células nervosas, tá? E aí o que acontece? Essas células, elas vão perdendo a sua capacidade de regeneração e aí nós começamos a observar problemas decorrentes disso na pessoa idosa. Muitas das vezes a pessoa idosa, ela se preocupa muito com a perca da memória, ela se preocupa muito com a perca do seu raciocínio lógico. E muitas das vezes nós não compreendemos que o cérebro, ele é responsável não só pela memória, não só pelo raciocínio lógico. Na aula em que nós falamos sobre o Alzheimer, eu mostrei para vocês cada região do cérebro responsável por um comando dentro do nosso organismo, né? Então, essa degeneração das nossas células, à medida em que vai progredindo essa disfunção, né, na capacidade das células se manterem saudáveis e se regenerarem, elas vão comprometendo aí várias regiões do nosso cérebro, logo vão comprometendo aí várias reações do nosso organismo, né? Não só a memória, não só o raciocínio lógico, mas a capacidade de funcionamento do meu sistema cardiovascular, a capacidade de funcionamento da minha respiração, né? E assim sucessivamente. Então, vai comprometendo, por exemplo, se compromete o meu sistema cardiovascular, isso pode desencadear outros problemas no meu organismo. Nós precisamos que o nosso organismo humano esteja no que nós chamamos de homeostase, ou seja, que exista um equilíbrio entre todos os nossos órgãos. Então, eles têm que funcionar em conjunto, de maneira coordenada. Quando eu tenho um problema em um desses órgãos, isso vai
acarretar, desencadear uma função em um outro sistema, tá? É o que nós percebemos, por exemplo, no caso da hipertensão. Então, quando a pessoa ela tem esse problema da hipertensão, né? Às vezes pelo uso do sal, às vezes pela própria idade, às vezes uma carga genética. Nós sabemos que a questão de etnia também tem uma correlação com a hipertensão, mas enfim, a partir do momento que a pessoa ela começa a apresentar progressivamente um aumento na sua pressão, o que vai ocorrer? Essa pessoa pode desencadear insuficiência renal, insuficiência cardíaca, a hipertensão ela também desencadeia o AVC, né? O infarto. Então, todas essas complicações são ocasionadas por uma doença. Por isso que o tratamento da hipertensão, o tratamento da diabetes são importantes, né? Ou uma pessoa que apresenta osteoporose, o tratamento é importante porque a osteoporose se caracteriza por um osso mais frágil, mais poroso. Então tem mais chances da pessoa ter uma queda, ter um acidente, e essa queda pode ser fatal, fratura-se o osso, dificilmente esse osso vai se recuperar, né? Então a nossa atenção tem que ser mais voltada, tá? Para a pessoa idosa. Então, a grande realidade que nós temos atualmente é que normalmente a família ela contrata o cuidador quando esse idoso já está em um processo natural do envelhecimento muito avançado, né? Ao ponto em que a sua cognição começa a ser afetada, ou no processo do envelhecimento a força muscular ela é perdida, então a pessoa ela já se encontra, em decorrência do envelhecimento natural, com dificuldade de tomar os próprios medicamentos sozinhos, de cozinhar, de fazer a sua higiene ou de higienizar o ambiente em que ela vive. Então contrata-se aí um cuidador para acompanhar essa pessoa. Ou quando esse idoso ele é diagnosticado então com alguma doença, entre a questão da senilidade que eu estava falando para vocês, então vem acompanhado aí de alguma limitação, seja cognitiva. Então nós percebemos muito a presença do cuidador em um idoso com Alzheimer, em um idoso com mal de Parkinson ou com alguma outra demência, no idoso diabético, no idoso hipertenso, no idoso que às vezes já perdeu algum membro, então é cadeirante ou é acamado, né? Então essas situações aonde nós analisamos que essa pessoa ela já não tem mais a sua independência, né, para realizar suas atividades de vida diária sozinho. Aí nós temos a figura do cuidador. Por isso que é muito importante, eu trabalhei isso com vocês ao longo do curso, conhecendo essas doenças, compreendendo como que elas desencadeiam no nosso corpo e como auxiliar então uma pessoa idosa com essas doenças, né? Ajudando no tratamento, ajudando na realização dessas atividades de vida diária, mas também ajudando a promover dentro das possibilidades a autonomia para essa pessoa, não é verdade? Então eu preciso entender, por exemplo, que no caso do Alzheimer, né, que é uma doença neurodegenerativa que afeta primeiramente a memória, mas que com a progressão da doença, porque ela se inicia lá no hipocampo, uma região do cérebro responsável pela memória. Só que com o tempo, essa doença ela vai avançando, ela vai se espalhando por todo o cérebro. E ela tem 3 fases, né? E aí a gente percebe ali na terceira fase, que é a fase mais avançada, que isso já começa a comprometer a capacidade da pessoa de se alimentar, então ela começa a apresentar disfagia, que é aquela dificuldade de mastigar e engolir naturalmente. Ou então ela perde a capacidade de se movimentar, embora ela tenha o seu sistema locomotor funcionando perfeitamente, mas a região do cérebro que dá o comando para o sistema locomotor funcionar é que está danificado. Então, por mais que ela apresente essa condição, ela ainda é um ser humano, ela ainda é um indivíduo, ela precisa ser respeitada, você vai conversar com essa pessoa. Nós vimos isso recentemente na aula em que nós falamos sobre a higienização. Fizemos uma simulação de banho no leito e aí eu reforcei isso com vocês, a importância de, por mais que a pessoa não responda
efetivamente aos estímulos, então ela não consiga conversar com você, você precisa conversar com ela, ter o respeito na hora do banho no leito, conversando, explicando o que você vai fazer, né? Não chegar invadindo o corpo da pessoa, respeitar realmente o idoso como ser humano. Ou se eu vou cuidar de um idoso, né, que muitas das vezes é diabético e não estava cuidando normalmente, precisou amputar algum membro, então não lidar com essa pessoa como uma pessoa inválida, né? É difícil, pessoal, é complicado. Muitas das vezes você usa muito da sua força física e da sua força psicológica também, né? Porque você precisa deslocar, transferir essa pessoa da cama para uma cadeira de rodas, para uma cadeira de banho, para um sofá e vice-versa, e fazer mudança de decúbito, mas entender que eu preciso fazer isso com ética, eu preciso fazer isso com carinho, ali é um ser humano, e se você se propôs a entrar para essa profissão, que você precisa ter esse cuidado, tá bom? Então, só reforçando algumas coisas, pessoal, em relação ao Alzheimer, eu preciso sempre entender que essa doença, por ela ter 3 estágios, muitas das vezes a família ou o próprio cuidador só começa a enxergar que esse idoso apresenta essa demência, porque o Alzheimer é considerado uma demência, já no estágio 2 da doença, né? Por que no estágio 2 da doença? Porque nós percebemos no estágio inicial essa dificuldade em organizar as ideias, uma perca significativa da memória, às vezes ela se perde no tempo e no espaço, ela não sabe a hora, ela não sabe o dia da semana, se confunde com as datas, e isso durante muito tempo foi visto como caduquice, como esclerose. Ah, papai não sabe mais o que ele está falando, ele está caducando. Quando na verdade, gente, perder a memória, se confundir, não é algo natural do envelhecimento, né? Precisa ser investigado, precisa ser acompanhado. Então, normalmente os familiares, eles começam a identificar isso já na fase 2, que é marcada por uma perda da memória mais acentuada, onde a pessoa começa a desconhecer os membros da família, onde tem uma mudança de humor, uma mudança comportamental muito brusca. Então você chega de manhã para trabalhar, ele te reconhece como o cuidador dele, ele é carinhoso, ele é afetuoso com você. Dali a meia hora ele já não se lembra mais de você, age com agressividade, né? A pessoa começa a perambular muito pela casa, apresenta agitação, além dessa agressividade, né? Começa a apresentar alucinação. Então, às vezes ela está dentro de casa, não tem nenhum animal e ela começa a tocar animais. Ou às vezes ela, comentei com vocês, né, que às vezes ela vai lá no quintal, pega um monte de folha e quer te pagar o salário com aquelas folhas, ou ela pega um sapato e coloca ali em cima da mesa e começa a dançar porque ela está ouvindo uma música no radinho, quando o radinho na verdade é um sapato. Então a gente percebe que a cognição dela já está bastante afetada. E muitas das vezes é só nesse momento que a família compreende, né? Suspeita que a pessoa está com Alzheimer, e aí leva para o neurologista e aí é diagnosticado. O Alzheimer até então é uma doença muito misteriosa, né? Nós não temos 100% de uma causa dessa doença. O que nós percebemos é que fatores genéticos estão associados, então uma pessoa em que o pai ou a mãe teve Alzheimer, ela tem uma grande chance de desenvolver também essa doença. Eu indiquei um filme para vocês assistirem que se chama Para Sempre Alice, onde é uma mulher relativamente jovem ainda que começa a apresentar o Alzheimer. Muito bacana que você assista esse filme, tá? Nós percebemos também, já tem algumas pesquisas mostrando que pessoas com pouca escolaridade têm mais chances de desenvolver Alzheimer em relação a uma pessoa que nunca deixou de estudar, né? Isso muito pela maneira como você estimula o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, tá? Por isso que eu sempre falo da importância de nós continuarmos estudando, lendo, buscando.
explorando mais a nossa função cerebral. O cérebro em si, gente, ainda é algo muito misterioso, né, para as pessoas. E aí o que acontece? Quando chega já na fase avançada do Alzheimer, aí é esse momento mais grave da doença, aonde ela já se torna extremamente dependente, ela precisa de um cuidador ou de um familiar, muitas vezes vai para cima de uma cama porque o sistema locomotor está afetado, não consegue mais se comunicar. Todos os órgãos responsáveis pela comunicação funcionam, mas a parte do cérebro que envia o estímulo, né, toda essa questão de interpretar os códigos para a comunicação estão comprometidos, então ela não consegue mais falar, ela não consegue mais, de fato, se comunicar efetivamente com as pessoas, né? Ela começa a apresentar incontinência urinária, começa a apresentar incontinência fecal, muitas das vezes ela apresenta comportamentos impróprios em público, então tá passando com ela no shopping, ela sente vontade de urinar, onde ela estiver ela vai urinar, né? Então essa parte que é do Alzheimer mais avançado é muito complicado para a família, tá? Então se ele for diagnosticado precocemente, embora ele até então não tenha cura, mas existe um tratamento para amenizar os efeitos aí da progressão da doença, tá bom? Outra doença muito presente no envelhecimento é a questão da hipertensão, como eu disse para vocês, né? Ela está ligada ao nosso ritmo cardíaco, ao processo do nosso coração contrair, relaxar, né? Sístole e diástole. E quando o nosso coração, então, ele bombeia o sangue arterial, o sangue cheio de oxigênio, que vai percorrer todos os órgãos do nosso corpo, nutrindo ali cada célula do nosso corpo, ela envia esse sangue arterial com uma pressão muito grande pelas artérias, né? E aí as artérias exercem essa força na passagem do sangue arterial. É isso que nós chamamos de pressão arterial. Então, o ideal é até 12/8, né? Nós consideramos aí um caso de hipertensão quando essa pressão ela começa daí 13/9, né? 14/9. Quando ela dá 16/10, 18/10, a gente já considera crise hipertensiva, tá? A idade está ligada à hipertensão arterial, porque daí o coração ele tem mais dificuldade, ele vai ter que exercer mais força para bombear o sangue, tá? Mas também estresse, uma dieta muito rica em sal contribui para isso, obesidade, tabagismo, tá? O uso de bebidas alcoólicas. E o grande problema da hipertensão é justamente as complicações que ela traz. A gente sempre destaca entre as duas principais o acidente vascular cerebral, o AVC, tanto isquêmico como hemorrágico, né? O hemorrágico muito conhecido também por derrame, e que aí vai causar muita dependência na pessoa idosa quando ela tem o AVC, ela fica com limitações cognitivas e com limitações de locomoção, tá? O ataque cardíaco, o famoso infarto, junto com o AVC são as duas principais complicações mais comuns da hipertensão arterial. A insuficiência renal, então os rins não vão trabalhar da maneira que deveriam, vão ter essa dificuldade para filtrar o sangue, porque as artérias ali dos rins são comprometidas, né? Perca da visão, dano nos vasos sanguíneos, tá, gente? Então, nós temos sempre que cuidar da nossa alimentação, sempre realizar atividades físicas e sempre que você suspeitar de problema de hipertensão, encaminhar o idoso para o médico. Ali o médico vai fazer uma avaliação, cardiologista, pode fazer lá o exame que a gente chama de mapa, né? Faz ali um monitoramento. Uma vez diagnosticado com hipertensão, mudar a alimentação, a atividade física e o uso dos medicamentos, né? Na aula eu ainda falei com vocês, dei dicas, né, sobre cardápios para você utilizar para garantir uma alimentação saudável, que não seja rica em sódio, que não contribua para o aumento da pressão, muito pelo contrário, que ajude a controlar essa pressão. E também falei para vocês sobre o uso correto dos medicamentos, né? Então, o médico vai analisar ali a situação, os fatores que desencadearam a hipertensão nessa pessoa idosa,
e aí vai prescrever os medicamentos mais adequados. E aí eu trouxe para vocês que normalmente são 5 tipos de medicamentos que são usados para controlar a pressão. São os diuréticos, que vão atuar nos rins, né? Ajudando na eliminação do sal, dos líquidos, que são 2 fatores que ajudam a aumentar a hipertensão. Os vasodilatadores, que vão relaxar aí as artérias. Os bloqueadores do canal de cálcio, porque também vai ajudar a dilatar as artérias. Os inibidores da angiotensina. Essa angiotensina ela é um hormônio que ela acaba aumentando a pressão arterial. Então, se você conhece alguém que toma captopril, o captopril é um inibidor desse hormônio, tá? E os beta-bloqueadores, que além de ajudar a controlar a pressão, ajudam a controlar também a frequência cardíaca, tá? Carvedilol é um dos medicamentos que ajudam a controlar essa frequência cardíaca e é um beta-bloqueador, tá? Não tem como nós falarmos de hipertensão sem nós falarmos de diabetes. Por quê? O diabetes é um dos fatores que leva ao aumento da pressão. Por que o diabetes é um dos fatores que levam ao aumento da pressão? Porque o diabetes nada mais é do que um excesso de glicose na corrente sanguínea. Então nós vimos que eu preciso me alimentar para eu ter nutrientes, para eu ter energia no meu corpo. E essa energia que eu preciso no meu corpo, que vai chegar lá nas minhas células, vão manter as minhas células ativas e saudáveis, vem principalmente de carboidratos, gorduras e doces, né? Esses alimentos, quando absorvidos pelo meu organismo, se tornam energia, se tornam a glicose. Só que para a glicose entrar na minha célula, aí eu preciso de um hormônio produzido lá pelo pâncreas. Lembra que nós falamos do pâncreas, das ilhotas no pâncreas, da célula beta, que é a célula que produz a insulina, né? E a insulina ela vai funcionar como essa chavezinha que abre a célula para a entrada da glicose na célula. Se eu tenho algum problema na produção dessa insulina, né? No caso do diabetes tipo 1, meu pâncreas, não produz a insulina, ou no caso do diabetes tipo 2, não produz a insulina na quantidade necessária, ou não produz uma insulina saudável, eu vou ter mais glicose presente na minha corrente sanguínea, né? Presente nas minhas artérias. Então isso vai trazer inúmeras disfunções, inúmeros problemas para a pessoa, tá? Entre elas o aumento da pressão arterial, tá? Dificuldades na circulação sanguínea, principalmente nos membros inferiores. Aí nós percebemos amputação de membros inferiores, nós percebemos aquela condição chamada como pé diabético, né? Outras complicações que nós vemos do diabetes é a questão do glaucoma, né? Desencadear o glaucoma, que acaba que é uma doença muito complicada, que leva à cegueira porque é irreversível, né? Nós percebemos a questão da pele da pessoa idosa, que fica mais suscetível a lesões, e muita glicose na corrente sanguínea atrapalha também o sistema imunológico. Então essa pessoa ela demora muito a se recuperar das doenças. Nós vamos perceber ainda doenças renais também, né? A dificuldade dos rins em filtrar o sangue, porque nós sabemos que o sangue passa pelos rins, os rins fazem essa filtragem, se ainda tiver algum nutriente vai ser reaproveitado pelo corpo, e aquilo que não foi interessante para o corpo, ele vai transformar em urina, vai enviar lá para a bexiga para nós eliminarmos, né? Então, se eu tenho essa insuficiência renal, vou precisar de um intermédio aí, muitas vezes, para fazer diálise, né? Então, é uma situação muito complicada, eu tenho que acompanhar, tá, pessoal? Essas condições de hipertensão, de diabetes, de Alzheimer, muitas das vezes faz com que a pessoa, ela comece, o idoso, né, comece a tomar uma série de medicamentos por dia. Então, ela toma um medicamento que é para ajudar a controlar a frequência cardíaca,
um medicamento que é para produzir, para inibir a produção da angiotina, aí ela toma um medicamento da diabetes, e isso nós caracterizamos como uma situação de polifarmácia, a interação de vários medicamentos, né, no mesmo dia. E quando você vai assim para um lar de idosos mesmo, fazer estágio ou trabalhar, você percebe que às vezes um idoso na parte da manhã ele toma 3, 4 medicamentos. Então essa administração de medicamentos ela tem que ser feita de uma maneira segura. Eu preciso conhecer exatamente que medicamento é esse, qual que é a finalidade desse medicamento, a posologia dele, a maneira como eu vou administrar esse medicamento, e eu preciso me organizar. Seja usando tabelas, seja usando caixa organizadora desses medicamentos, preciso ler a bula, preciso conversar com o médico que prescreveu esse medicamento para eu administrar esse medicamento com segurança para a pessoa idosa que eu cuido, tá bom? Tranquilo, pessoal? Olha só, o que vocês vão estudar então para a avaliação de vocês? Eu quero que vocês estudem para a avaliação sobre esse processo do envelhecimento, sobre essas alterações. Eu vou mandar tudo de novo para vocês no grupo, tá? Aí vocês podem assistir o vídeo, os vídeos anteriores novamente, além desse, e fazer uma releitura desse material, tá? Então eu quero que vocês estudem sobre o processo do envelhecimento, sobre os cuidados com o idoso que foi diagnosticado com Alzheimer, sobre os cuidados com o idoso hipertenso, sobre os cuidados com o idoso diabético, sobre os cuidados com a administração de medicamento e também os cuidados com a higiene e com o asseio corporal, tá bom? Então a avaliação de vocês vão ter 10 questões, dessas 10 questões, 8 vão ser de múltiplas escolhas, né? Marcar o xizinho, tem a pergunta, 4 alternativas de resposta, você vai escolher a alternativa certa e vai marcar. E 2 perguntas vão ser discursivas, tá bom? Para vocês desenvolverem um pequeno texto, uma resposta em cima de uma questão, de uma problemática que eu vou trazer ali para vocês, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de revisão é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem no grupo mesmo ou no meu individual, tá bom? Tirem as dúvidas de vocês e aí nós vamos nos organizando em relação às aulas práticas. Nesse momento agora de pandemia está um pouquinho complicado, mas nós vamos conseguir finalizar o nosso curso, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição.